Me conta uma coisa aqui, você tem sexto sentido? Ah, se você tem, ótimo, um dia você vai precisar dele na sua vida, mas deixa guardadinho aí, porque hoje a gente não vai precisar não. Nós vamos precisar só dos 5 que já são comuns. O olfato, o tato, o paladar, a visão e a audição. 5 sentidos, excelente, tá ótimo, não precisa do sexto não. É porque hoje nós vamos falar sobre uma figura de linguagem específica que mereceu uma aula inteirinha só para ela, de tão interessante que ela trabalha aí misturando os sentidos humanos. Você já sabe qual que é, né? Claro que você já sabe, você leu a capa do vídeo. Então, chega na vibe que hoje a gente vai falar de sinestesia. Não é anestesia, não. É sinestesia. Vem com a gente. Então, nós estamos no grupo das figuras de palavras, nesse módulo de figuras de linguagem, coisa muito interessante que cai muito em prova, cai em Enem, cai em vestibular, cai em tudo quanto é coisa, porque são muitas figuras e as pessoas confundem. E hoje a gente vai falar de uma chamada sinestesia. Aliás, tem sinestesia em várias outras coisas, não só na linguagem, tá bom? Então você pode, às vezes, usar isso, usar conhecimentos de outras áreas para lembrar o que é sinestesia e não tem problema, tá tudo bem, tá tudo certo, como diria Fábio Júnior, como diria o senhor pai do Fiuk. E aí, nós temos então sinestesia, eu coloquei 2 imagens, uma imagem é um cachorrinho fofinho, e a outra imagem é um vidro de perfume, assim, bem estilizado, diferentão. E na sinestesia a gente tem uma brincadeira com os sentidos. Vamos brincar com os nossos sentidos? Uau! Então nós temos aí uma brincadeira, por quê? Porque é uma mistura de diferentes sentidos, dos nossos 5 sentidos que a gente tem. Antes de começar, o que eu quero dizer para você? Tem autores gramáticos que dizem que só a presença de 2 ou mais sentidos numa frase, numa oração, num texto, já permite a existência de sinestesia. Como se eu dissesse assim, o sabor o sabor de fruta madura e o cheiro de chuva no ar. O cheiro, o cheiro de terra molhada, que já é mais comum, né? O sabor de fruta e o cheiro de terra molhada. Tem autores que dizem que só da gente colocar isso, 2 sentidos, né? O cheiro tá ligado ao olfato e o sabor, né, tá ligado ao paladar. Só de colocar esses 2, a gente já teria uma sinestesia. Só que nesse caso, e eu discordo desses autores, não são muitos, não são alguns, eu discordo deles, por quê? Porque nesse caso você não tem uma mudança no sentido das palavras. Se as figuras de palavras, elas propõem uma mudança, uma alteração, um uso diferente das palavras com sentidos novos, quando você faz isso, você não está colocando sentido novo nas palavras, elas continuam com os mesmos sentidos, né? Aí, o cheiro de terra molhada. O cheiro de terra molhada, é óbvio. Terra molhada tem um cheiro, você sentiu o cheiro de terra molhada. Sabor de fruta. A fruta tem gosto, ok, sabor, você não mudou nada no sentido dessas palavras. Então, para você fazer a sinestesia de verdade, você precisa mesclar sentidos. Como assim mesclar sentidos? Você vai juntar uma coisa que é da visão com uma coisa que é da audição, por exemplo. Eu via os sons pelo ar. Aí você tá, porque na visão você não espera que a pessoa vai ver sons, não tem jeito de ver sons. Mas para dar estilo no seu texto, você fala, eu via os sons pelo ar. Ok? É uma coisa que na prática você não consegue executar de forma assim, de forma real, né? De forma... Agora eu esqueci a palavra denotativa. Como que eu esqueço a palavra denotativa? Nossa, que ruim. Então, de forma denotativa, no sentido real, você não conseguiria executar aquilo nunca. Então, aí, nesses casos, a gente tem sinestesia. Vamos entrar na aula, feita esse esclarecimento. Nós temos, então, a sinestesia como uma definição para você, que é uma mistura de sensações que produzem um forte efeito discursivo. Tá vendo? Quando a gente faz aquela outra jogada que eu te falei, que não muda o sentido das palavras, o efeito discursivo nem fica tão forte. Cheiro de terra molhada e gosto de fruta, beleza. Agora, quando você fala assim, o gosto de terra molhada, aí você já... Como assim, gente? Gosto de terra molhada? Você já dá já trava o seu cérebro, né? Você fica pensando, mas como?
Ué, então... Aí a gente tem sinestesia, teve um forte efeito discursivo. Aí nós temos a mescla, então, de pelo menos 2. Pode ser 3, 4, mas pelo menos 2 dos 5 sentidos. Visão, audição, olfato, paladar e tato. Interessante, né? Como exemplos para você, e por isso que eu usei a imagem do cachorrinho, não é só por causa dos animaizinhos fofinhos que dão audiência, como diz o Marcos Lemos do Ferramentas Blog, não é só por isso não. Nós temos aí um cachorrinho e a primeira frase é: o cachorrinho me olhou de forma tão doce que eu não resisti e o adotei. Tem como você olhar de forma doce? Ah, como é que eu vou saber que a pessoa está olhando de forma doce? Dá uma lambida no olho da pessoa. Não vai funcionar, óbvio. Então, o olhar doce é quando a pessoa olha com carinho, olha com afeto, olha com um sentimento positivo. E aí você vê que o cachorrinho ele tá olhando assim, com tanto me adote, me leva para casa. Que aí você pensa, não, mas o cachorrinho tá olhando com um olhar tão doce. É por causa daquele olhar de amor, de carinho, de sentimento. Não é que o olho da pessoa é doce, mas aí você fez uma sinestesia porque você misturou duas coisas. O olhar, que é uma coisa da visão, e o doce, que é uma coisa do paladar. Um outro exemplo, eu tive recentemente em Belo Horizonte, no Mercado Central, e trouxe esse aí para a gente ilustrar. O Mercado Central de Belo Horizonte possui uma harmonia de aromas. A harmonia é uma coisa da música, né? Você vai juntando aí os instrumentos, todos afinados, com o canto, e faz uma harmonia. Agora, eu usei aí a harmonia de aromas. É porque quando você entra lá no Mercado Central, tem cheiro de comida, tem cheiro de bicho, tem cheiro de gente, tem cheiro de perfume, tem cheiro de tempero, vai misturando aquele monte de cheiro e vira uma coisa única. Então o mercado tem uma harmonia de aromas. Aqueles cheiros todos, aqueles aromas todos viram uma coisa só. E não fica uma coisa assim, nossa, que... Não, acaba tendo uma harmonia mesmo, acaba tendo, sei lá, uma integração naquilo. Só que aí a gente fez a sinestesia, porque os aromas estão para o olfato e a harmonia está para a audição. Então temos uma sinestesia. Se é uma harmonia, você espera que seja de sons. E se são aromas, você espera que não vai usar uma palavra referente à audição, vai usar uma palavra referente ao olfato, e aí está a nossa sinestesia. A risada do bebê foi tão gostosa que me encantou. Ah, gostosa é uma coisa do paladar, você sentiu o gosto, né? Não tem como você falar que a risada do bebê era gostosa, porque não é uma coisa que você consegue sentir no paladar. Mas a gente vê o bebê rindo assim de forma tão espontânea, e você pensa assim, não, mas que coisa mais boa. Aí você usa essa expressão. A risada foi tão gostosa. Mas a risada você percebe pela visão e pela audição, e o gostosa está mais para o paladar. Então você tem uma mistura de sentidos. Não espera que você vai usar gostosa para uma coisa que não é do paladar. Apesar que as pessoas usam, né? Mas tudo bem. Deixa quieto. Um exemplo aí de sinestesia, ela é bem usada na publicidade. Você tem uma garrafa, e aí na garrafa, para fazer aquela divulgação, para mostrar que a garrafa está estupidamente gelada, eles colocam essa fumacinha em volta, simbolizando o quê? O vapor, né? Aquela fumacinha que sai quando está bem gelado. E também as gotículas na garrafa. Então você tem a visão, mas já te dá uma sensação de tato, que você já tem a impressão que está gelado, não é? Então você tem uma mistura da sinestesia e uma mistura causada pela sinestesia, uma mistura de sentidos. Você está vendo aquilo, é da sua visão, isso aí, essa imagem. Só que ela te traz outros sentidos, como o tato, por exemplo. Um outro exemplo que usa-se muito é esse aí, ó, no iFood tá cheio. É uma coisa da visão também, é uma imagem, não tem nem como. Só que quando você vê ali, te dá a impressão que tá com um cheirinho bom de macarrão, com, né, macarronada, coisa boa. Então, como tem essa fumacinha saindo, dá a impressão que é o cheirinho, aquele cheirinho de comida, mais bom. Então, também é para te trazer essa sensação já olfativa. Enquanto a outra era uma sensação mais de tato, aqui a gente tem uma sensação mais olfativa, certo?
O exemplo que eu deixei lá no começo, que é muito interessante, é desse perfume da L'acqua di Fiori. L'acqua di Fiori. E aí a gente tem, a gente fala tanto de perfume doce, né? Que você, não, mas perfume doce. O doce é uma coisa do paladar. Como é que eu vou falar que um perfume é doce? Você pega o perfume... Não. É por causa que aquele cheiro do perfume lembra o cheiro de coisa doce, ou o gosto de coisa doce. E aí, para levar a brincadeira, né, a níveis estratosféricos, nossa querida L'acqua di Fiori fez esse perfume aí chamado Cupcake Me. Cupcake Me. E aí, o vidrinho do perfume é um cupcake. Já é para te dar a sensação de doce mesmo, a sensação de sinestesia mesmo. Você tem aí o vidro de perfume representando um cupcake, ou seja, quando você bate o olho, você já pensa no doce. Você já tem o paladar. Só que o perfume é para realçar o olfato e não o paladar. E aí a gente ainda tem a imagem que é visual. Então, um montão de coisa misturada aí, vários sentidos misturados. Como eu falei, pode ser 2, 3, 4 ou até os 5 sentidos. Nesse caso aí a gente está mesclando 3. A visão, que quando você detecta o vidro do perfume, o cheiro de perfume e o paladar, em tese, que seria de coisa doce. Interessante, né? Uma imagem só passa tanta coisa pra gente. E aí a gente tem uma música cantada por Sandy Júnior. Nossa, mas essa é velha. Porque, né, eles até já separaram aí faz tempo a dupla. Composição de Álvaro Socchi e Cláudio Mata. Que é aquela... essa música, gente, eu cantei essa música na escola, no fundamental. Meu Deus, que música antiga. Era uma vez um lugarzinho no meio do nada, com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. Como que você vai saber que um lugar no meio do nada tem gosto de chocolate? O lugar em si não tem gosto. Às vezes lá naquele lugar você tomava chocolate quente, alguma coisa assim, via a chuva, sentia o cheiro de terra molhada. Mas o lugar, por exemplo, a casa em si, não vai ter gosto de chocolate, não vai ter cheiro de terra molhada. É porque vai te trazendo memórias. Então aí você tem uma sinestesia, ok? O lugar representando a presença, que você vai estar no lugar, né? É mais uma coisa mais de tato, às vezes até de visão. E misturando aí o sabor de chocolate e o cheiro de terra molhada. Misturando coisas que não são de detectadas pela presença física, né? Que para você detectar um lugar, você precisa da presença física relacionada ao tato. E aí com o tato você não consegue sentir o sabor do chocolate nem o cheiro da terra molhada. Então, interessante aí essa sinestesia feita nessa letra de música. Agora, em 2021, o nosso querido Enem, nosso querido e odiado Enem, trouxe esse texto aí que tem uma sinestesia, que é muito interessante. Apesar que a resposta do texto não é referente à sinestesia, mas ele tem um caso de sinestesia. Vamos ler o texto primeiro, né? Que é a questão do pavão vermelho, uma questão polêmica. Eu até fiz enquete no Instagram um tempo atrás, sabendo se o pessoal acertou, porque era uma questão relativamente difícil. E aí você tem o pavão vermelho. Ora, a alegria, este pavão vermelho está morando em meu quintal agora. Vem pousar como um sol em meu joelho. Aí é uma comparação. A gente já viu comparação aqui, fica o card para você assistir a aula de comparação, metáfora, que vai trabalhar até algumas coisas que estão nesse texto aí. Então, o texto continua dizendo: vem pousar como um sol no meu joelho quando é estridente. Estridente é uma coisa mais de audição. Quando é estridente em meu quintal, a aurora. Estridente é aquele som gritado, né? Com muito agudo. Aí nós já temos uma sinestesia. A aurora, que é o fim de tarde, né? Aquele pôr do sol. A aurora que é o pôr do sol mesmo? Poxa, não, eu acho que a aurora é o amanhecer, né? Nossa. Essas coisas assim mais sei lá, isso estuda em quê? Em geografia? Não, mas eu vou pesquisar agora pra gente descobrir. Isso, Google, obrigado. Muito, olha que maravilha. Aurora. Aurora. Cadê? Não, não quero a marca não, filho. Aurora não.
Apareceu aqui a marca pra mim. Aurora Alimentos. Não, não é isso que eu quero não, colega. Mas me patrocina, Aurora. Claridade que aponta o início da manhã. É, eu gosto de astronomia, mas de vez em quando a gente se embanana todo. Então a aurora é o nascer do sol. Que é estridente em meu quintal a aurora. Quando o sol nasce, bate aquela luz no quintal, aí usa uma sinestesia no estridente. Ah, mas como que eu tô sentindo, tô ouvindo o som da aurora? Não tem. Clarim de lacre, este pavão vermelho sobrepuja os pavões que estão lá fora. É uma festa de púrpura. E o assemelho a uma chama do lábaro da aurora. Outra comparação, né? O assemelho, eu comparo, ele é semelhante para mim a uma chama do lábaro da aurora. É o próprio doge a se mirar no espelho e a cor vermelha chega a ser sonora. Outra sinestesia. Como que a cor fica sonora? Então, sinestesia aí também. Nesse pavão pomposo e de chavelho. Pavões lilazes possuía outrora. Depois que amei este pavão vermelho, os meus outros pavões foram-se embora. Acabou que eu marquei só uma, que para mim é a mais visível, e é a que mais enganou o pessoal aí na hora da prova, que é a cor vermelha chega a ser sonora. Essa aí tá bem claro que tem uma sinestesia aí, né? Uma mistura do som com a visão. Da audição com a visão. E aí o texto pedia, na construção do soneto, as cores representam um recurso poético que configuram a imagem com a qual eu lírico. E aí tá te perguntando sobre as cores, qual que é o efeito das cores no poema. Muita gente foi por esse aí, ó, a cor vermelha chega a ser sonora. Foi lá e marcou o quê? Letra C, experimenta a fusão de percepções sensoriais. Fusão de percepções sensoriais é a definição, é a melhor definição que a gente pode dar para sinestesia. Sinestesia é a fusão de percepções sensoriais. E aí muita gente marcou essa aí por causa do vermelho ali, na cor vermelha chega a ser sonora, tem uma sinestesia, a definição de sinestesia tá aí. Só que as pessoas não perceberam que o soneto, o enunciado pedia as cores e não só a cor vermelha. Então a resposta acaba que não é a letra C, porque a letra C está falando só do trecho que tem o vermelho, não está falando nada referente ao lilás. E aí a resposta certa é a resposta D, que metaforiza a conquista de sua plena realização. E a gente já fez aula sobre metáfora, eu deixei a aula no card para você já. E essa questão de sinestesia, em breve vai estar aqui no canal também. Quando tiver a resolução dessa questão, a resposta dessa questão, o card já vai aparecer para você, que é para você assistir e entender onde que está o erro dessa questão aí. Por que as pessoas marcaram letra C e erraram, ok? Eu não vou dar spoiler, auto-spoiler agora não, porque né, eu preciso da sua audiência também, por favor, né? Então você vai lá e assiste a sinestesia. Aí a gente faz um ciclo, né? Na questão sobre o pavão vermelho eu boto o card da aula de sinestesia, e na questão de sinestesia eu boto o card da aula do pavão vermelho, da resolução da questão do pavão vermelho, ó. Você fica em looping assistindo as duas o tempo todo. Não. Muito bem, então definição para a gente fechar. Sinestesia é uma associação de palavras ou expressões que promovem o cruzamento de diferentes sensações, de diferentes sentidos humanos. E aqui tem uma outra definição que é ainda melhor, é a fusão de percepções sensoriais. A fusão de sensações, a fusão de sentidos humanos. Ok? É isso, então, aulinha sobre sinestesia, que é muito interessante, é um recurso muito bom de você usar, é um recurso muito usado em publicidade, é um recurso muito usado no dia a dia. Às vezes você não sabe explicar um cheiro que você está sentindo, você dá um exemplo. Antigamente, por exemplo, passava o caminhão, é coisa que só tem no Brasil, né? O carro fumacê. Você lembra do carro fumacê? Que era um carro que passava na rua jogando um inseticida no ar para matar pernilongo, para matar aquele Aedes aegypti. Você lembra disso? Pois é, uma vez ele jogou aquele veneno na minha cara e aquilo tem cheiro de maracujá. Então, eu ficava falando, nossa, o carro do gosto de maracujá vai passar. Porque jogou bem na minha cara. Você não sabia se era cheiro, se era gosto, e virou aquele trem. Então, o carro do gosto de maracujá.
né, que era o carro fumacê. Não tem nada a ver, uma baita de uma sinestesia, porque eu tô usando um cheiro que parecia com cheiro de maracujá, nem era de maracujá, era cheiro de laranja podre, para poder usar como exemplo aí para as pessoas entenderem do que eu tava falando. E se eu era criança também, né? Tem que dar o desconto. Se eu era criança lá na música da Era Uma Vez, você dá desconto para mim. Bora fechar que já chega de assuntos. Conversa paralela. Chega. É isso então. Sobre sinestesia era isso. Você clica no card para você assistir a playlist completa de figuras de linguagem. Tem muita coisa boa, tem muita coisa interessante. Você clica para assistir tudo. Nós estamos então na sinestesia hoje, que é a última das nossas figuras de palavras. A partir da próxima aula a gente entra no próximo grupo, que é o grupo das figuras de pensamento. É um grupo diferente, muito interessante também, ok? Beijo para você e fui. Até a próxima. Tchau, tchau.